Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos, falar um pouquinho aqui sobre um conceito da filosofia que eu acho que é importante nós estarmos frisando e trabalhando muito nos dias de hoje, principalmente para a construção do indivíduo, que é a questão da virtude. Então, nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho aqui sobre empatia, sobre valores como a saudade, entre outras coisas. Eu quero frisar, levando em consideração aqui, que eu estou gravando esses vídeos para as minhas salas de aula sobre projeto de vida, do Estado, mas também isso abre a possibilidade das pessoas que estão assistindo, esse conceito, essa minha reflexão aqui, para pegar um pouquinho desses elementos e tentar trazer para o seu cotidiano, porque é importante a gente pensar nos conceitos de valores, principalmente ética, virtude, entre outras coisas, que é muito debatido no campo da filosofia e que é tanto cobrado hoje na nossa sociedade atual. A questão de virtude, então a virtude ela tem um caráter muito mais hoje voltado à religião e uma questão mais voltada ao individualismo do que de uma forma coletiva, como era na Grécia clássica e outros povos da antiguidade. Sempre levando em consideração o seguinte: a virtude ela vai se transformando com o passar do tempo como vários elementos da nossa sociedade. Então não é apenas você chegar e pegar um modelo pré-estabelecido e tentar implementar dentro de uma sociedade. Nós temos que ir revendo esses conceitos com o passar do tempo. E muitas vezes é importante voltar à raiz, voltar à radicalidade, desse elemento da virtude, da empatia, da solidariedade, entre outras coisas. Mas ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, Então, esse período de pandemia é muito claro essa questão da virtude que muitas vezes falta na nossa sociedade. Não é muito sim, é difícil muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro. E quando nós falamos em virtude, não é ser uma pessoa extremamente boa, é nós sabermos transitar entre valores, que vão colaborar não para o bem individual, mas para o bem coletivo. Levando em consideração que o Aristóteles já disse isso lá no século IV, antes de Cristo, que ele dizia o seguinte, que o ser humano ele é social, ele é político por natureza. Então, se ele é político por natureza, então ele tem essas questões de virtude muito próximas à sua realidade. Então, eu montei uma apresentaçãozinha aqui rápida para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso e falar mesmo na nossa realidade o que nós podemos fazer para melhorar esse tipo de comportamento ou tentar minimizar os problemas mais decorrentes a essa realidade aí presente do que nós chamamos a virtude. Então, a virtude, de uma certa forma, então ela está sendo representada aqui na imagem como uma deusa, ou numa visão, uma virtude tem a ver muito mais com qualidades religiosas do que caráter social. Então, como nossas escolhas nos forjam como sujeitos de nosso próprio destino. Então, a virtude é isso. Ser virtuoso não quer dizer ser uma pessoa extremamente boa, mas é uma pessoa que ela trabalha ou ela faz escolhas voltando a um comportamento mais coletivo do que individual. Isso, os nossos filósofos vão dizer isso com o passar do tempo. Bem, então, buscando logo o significado, que a palavra virtude ela é um substantivo feminino de qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Então, por exemplo, o ponto de vista de moral, de religião e de comportamento social. Então, a virtude, num caráter mais significativo, ele é aquilo que nós estamos nos conformando em reproduzir um comportamento virtuoso, a partir de uma visão religiosa e moral. Mas a conformidade com o bem, com a excelência moral e com a conduta ou a dignidade. Então, no caso, a conformidade a nossos atos, se eles estão em ressonância com o que aquele grupo, com aquela sociedade que nós estamos inseridos, eles consideram ser positivos ou negativos. Então, é uma questão de dignidade. Então, o conceito. Então, a virtude, ela vem do latim, que quer dizer virtus, e do grego, apter, que é uma qualidade moral, é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana,
ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelos instintos. Então, no caso, né, quando nós falamos em animais, né, então, segundo o conceito grego, então a virtude ela está presente apenas nos seres humanos. Então, os outros seres não têm esse conceito de virtude, porque eles agem com os seus instintos, o instinto de sobrevivência. Então, é uma disposição estável de praticar o bem. Então, revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa, trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, no caso, né, é uma forma de comportamento ético, é a disposição estável de praticar o bem. Então, algo que está já dentro do seu indivíduo, e praticar o bem a todos os momentos possíveis. Né? Então, é a aptidão determinada de ações positivas. Então, trata-se como uma inclinação, né? Aquilo que nos colocam a fazer isso. Então, são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, que pessoalmente, quer coletivamente, né, o bem. Então, no caso, né, dessa questão de virtude, então ele vai pensar no bem de uma espécie, da espécie humana. Então, a tratar a questão do preconceito, do racismo, né, do comprometimento com as futuras gerações, a questão de trabalhar a bioética, né, que tem vários filósofos na metade do século XX em diante que trabalha essa responsabilidade do ser humano em viver em harmonia com a natureza para preservar o mundo para as futuras gerações. Bem, então, a virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. Então, ele parte do indivíduo para o coletivo. Então, a virtude é a disposição de um indivíduo em prática, né, em praticar o bem, e não apenas uma característica que trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Né? Então, a questão sempre focando o bem. Então, os diferentes usos do termo virtude, né, e existem vários exemplos de virtude que estão relacionados à força, à paciência, à coragem, ao poder de agir, à eficácia ou à integridade da mente. Então, no caso, as qualidades, né, então, estão sempre ligados às qualidades positivas do indivíduo. Então, aquela qualidade que leva a pessoa a ter uma vida plena, uma vida boa. Bem, então, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns conceitos de virtude a partir de alguns filósofos. O primeiro deles é considerado o pai da filosofia, no caso é o Sócrates. Então, para Sócrates, a virtude está enraizada no conhecimento. Então, que o próximo de uma pessoa poderia almejar como objeto da vida seria se tornar uma pessoa virtuosa. Então, para Sócrates, o conhecimento leva à virtude. Então, a virtude segue 3 etapas. O saber ser bom de alguma coisa, então, a busca de conhecimento sobre um elemento, né, de saber ser bom dentro daquela realidade. Posteriormente, a excelência na ação e chegando à bondade moral. Então, a excelência da ação. Então, você ser bom em ações, né, que geram fatos importantes dentro de uma sociedade. No caso de Sócrates, ele ensinava a todos os momentos, sem cobrar nada. Isso é uma atitude virtuosa. Então, através desse progresso em virtude, alguém que é bom em algo busca a excelência. E cada vez que se aproxima da bondade, mais próximo se torna a perfeição. Então, no caso, né, de buscar o conhecimento, numa forma de buscar a excelência. Né? No caso, eu uma pessoa que eu sou inclinado a estudar as ciências humanas. Então, quando eu busco a excelência dentro das ciências humanas, eu estou tendo um comportamento virtuoso. Porque quando eu sou excelente em uma parte de uma área do conhecimento, eu vou fazer o meu ofício de uma forma perfeita, levando a bondade a todos, levando o conhecimento a todos. Isso é uma visão virtuosa a partir de Sócrates. Né? Então, para Sócrates, o conhecimento ele partia de saber reconhecer sua ignorância e combater esse fato. Então, isso foi a conclusão que se deu no julgamento onde ele mesmo decreta a sua incompletude na frase, eu só sei que nada sei.
Então, no caso de Sócrates, ele também trabalha que a questão da virtude também tem em negar o conhecimento, em negar, né, que você é completo. Então, você sempre é ignorante de uma coisa. Então, quando você se considera ignorante de um fator dentro do conhecimento, isso busca que você vai buscar um comportamento ético. Você vai buscar a excelência, porque sempre você não está dominando tudo aquilo que você deveria dominar. Então, existe esse comportamento ético virtuoso. Então, o pensador prova a sua virtude ao aceitar a sua condenação, mesmo injusta, mas abraça a morte com orgulho e servindo como exemplo dos valores que pregava. Então, o Platão, quando ele morre, quando ele é condenado à silicuta, então, quando ele toma o cálice de vinho envenenado, ele abraça a morte como uma forma de provar para os outros que ele não tinha por que fugir daquela ação. Então, isso é uma ação virtuosa também. Né? Então, ele vai pregar isso, que nós somos incompletos de uma forma geral, mas, né, sempre levando em consideração que o levar o bem aos outros é a principal fonte, né, virtuosa do ser humano. Um outro pensador que nós vamos trabalhar aqui é Platão. Platão, discípulo de Sócrates. Então, na história dos ideais, né, das virtudes, o grego Platão, no século IV a.C., foi o primeiro pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo, mas principalmente por ter integrado uma dimensão ética e política. Então, o objetivo final da educação para o filósofo era a formação do homem moralmente, vivendo num estado justo. Tanto é que o Platão, ele diz, né, que dentro de uma sociedade, né, o importante era viver uma vida, a cidade deveria ser governada por filósofos, porque o filósofo ele tem uma virtude de conduzir a pessoa a uma formação de um estado justo. Né? Então, como Sócrates, o Platão, ele rejeitava a educação que era praticada na Grécia em sua época, estava a cargo dos sofistas, incumbido em transmitir o conhecimento técnico, sobretudo a oratória, aos jovens da elite, para torná-los aptos a ocupar funções públicas. Então, no caso, o Platão e o Sócrates eles vão dizer que não é apenas a função técnica, mas a função, né, a função dialética de transformação do conhecimento dentro daquele comportamento geral da sociedade. Porque, segundo o Platão, os sofistas, eles eram um mal a ser combatido, porque eles não buscavam o conhecimento de uma forma mais ampla, era apenas a oratória. Então, uma oratória bem dirigida, ela pode ser transformada em verdades. Né? Tanto é que o Sócrates, ele vai plantar essa semente, né, de buscar, né, confrontar a oratória dos outros, induzindo eles a procurar entender e compreender os seus erros. Né? E isso vai levar ao que nós chamamos de filosofia. Então, para Platão, toda virtude é conhecimento. Então, ao homem virtuoso, segundo ele, é dado o conhecer o bem e o belo. Então, segundo o Platão, quanto mais você busca o conhecimento, mais virtuoso você se torna. Então, mais bom você se torna. Principalmente o conhecer o bem dentro daquela sociedade. E o belo, que é a base, né, do que ele considera de uma estética do conhecimento. Então, a busca da virtude deve prosseguir pela vida inteira. Portanto, a educação não pode se restringir aos anos da juventude. Então, educar é tão importante por uma ordem política baseada na justiça. Como Platão, ele preconizava, né, que deveria ser uma tarefa de toda a sociedade. Então, segundo o Platão, né, então, o homem ele deve ser educado em todo o seu percurso da vida. Não apenas em sua juventude, mas no percurso amplo de toda a sua passagem pelo mundo. A virtude, segundo Aristóteles, né, então, a virtude para Aristóteles é uma prática e não um dado da natureza, né, para cada um. Então, tão pouco um mero conhecimento que é virtuoso, como de Platão. Então, no caso, ele vai dizer que é uma prática. A prática ela não é uma coisa que você... A virtude não é um fator que você coloca na estante e guarda. Eu tenho diploma, eu já sou uma pessoa virtuosa. Não, é a prática. É você praticar a virtude. Então, para se praticar, né? Então, para ser praticada constantemente, a virtude precisa se tornar um hábito. Embora não se conheça nenhum estudo de Aristóteles sobre o assunto,
é possível concluir que o hábito de virtude deve ser adquirido na escola. Então, no caso, a escola, a célula onde vai transmitir às futuras gerações um comportamento adequado ou a forma como lidar com essa situação para buscar o bem dessa sociedade. Então, um ser político e virtuoso por natureza. Então, as consequências da virtude aristotélica. Então, a ideia central da obra é de que o caminho para uma vida de bem-estar e felicidade, o que chamou, né, de eudaimonia, que quer dizer o demônio da felicidade. Então, está desenvolvida na excelência do caráter. Então, a excelência do caráter, por sua vez, é atingida por meio do cultivo da virtude, ao que deu o nome de arete. Então, no caso, o que é um nome meio complicado, mas para nós compreendermos com a nossa visão atual, a eudaimonia, que quer dizer o demônio da felicidade, é quando é o seguinte, porque quando nós falamos em demônio, parece que é algo pejorativo para a nossa sociedade atual, levando em consideração que a sociedade atual ela tem um grande apreço, né, pelas heranças deixadas pela sociedade hebraica cristã. Então, quando a gente fala em eudaimonia, né, dentro do conceito aristotélico, é aquela vontade de ser feliz. E o ser feliz, muitas vezes, é ter uma vida correta e levar essa felicidade a todos, e não apenas a si mesmo. Né? Então, para Aristóteles, ele buscou estudar como viver melhor, atribuindo isso à excelência da conduta, considerando a pessoa excelente como sendo uma pessoa virtuosa. Não colocou uma lista de regras para serem seguidas. O que se deve buscar é focar em uma boa pessoa, que as ações corretas irão surgir na hora necessária. Então, para ele, a prática, né, é uma consolidação de como o ser humano ele é preparado para viver. E viver na eudaimonia. Né? Então, essa questão de buscar esse sentido de felicidade, que é levar a felicidade ao outro também. E isso é um conceito virtuoso para o Aristóteles. Não é apenas a felicidade individual, mas é uma felicidade coletiva. Então, viver uma vida na eudaimonia, né, não significa viver uma vida fácil. Você continua enfrentando problemas e dificuldades e desafios. Então, a diferença é que decide encará-los de uma forma virtuosa, como caminho para a felicidade. É a satisfação de deitar à noite no travesseiro e saber que que você está fazendo o bem, agindo de uma forma correta e humana. Né? Então, saber que você está fazendo o máximo para ser melhor, né? A melhor pessoa que pode ser. Então, para Aristóteles, ser virtuoso significa fazer coisas certas e na hora certa, né? De forma certa. Então, no caso de Aristóteles, ele está dizendo aí bem claro: a felicidade não é individual, ela é coletiva. É levar o bem, levar a felicidade aos outros, levar a eudaimonia a todos, e não apenas a um grupo próximo a você. Não? Ou, pelo menos, reduzir a felicidade apenas a você. Então, alguns exemplos de virtude são a coragem, a prudência, a persistência, a paciência, a determinação. Agir com coragem é um exemplo de comportamento virtuoso. Né? Então, no caso, né, o Aristóteles ele tem essa visão, dentro dessa visão ali de equilíbrio. Então, ser uma pessoa virtuosa não é agir de todas as forças, mas sim saber dosá-la com o passar do tempo. Então, só que com o passar do tempo, né, esse modelo de virtude vai se transformando até chegar na vida cristã. Então, a virtude cristã, com o advento da Igreja Católica, né, por volta, né, do século V depois de Cristo. Então, segundo a doutrina da Igreja Católica, especialmente segundo o Papa Gregório, né, de Nissa, a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem, sendo o fim de uma vida virtuosa, torna-se semelhante a Deus. Existem numerosas virtudes que se relacionam entre si, tornando, né, a pessoa virtuosa da sua própria vida. Então, segundo a ética cristã, a questão da virtude está na fé, na caridade e na questão ali, né, da esperança. Então, para você ser uma pessoa virtuosa, é um hábito. É um hábito de fazer o bem. Mas é um hábito de fazer o bem em que sentido? Né? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então,
A virtude teológica, cuja origem é o motivo do objeto imediato, são o próprio Deus. Então, os cristãos acreditam que elas são infundidas no homem com a graça, né, da santificada, né, ou a santidade, e que elas tornam o homem capazes de viver uma relação com a Santíssima Trindade. Então, a questão, né, de que o homem, ele sendo bom, ele vai se aproximar a uma vida santa, a uma vida que vai dá-lo uma herança no pós-vida. Então, mesmo sofrendo tudo aquilo que ele sofre no mundo, sendo virtuoso, ele vai alcançar uma vida plena após a sua morte. Então, elas fundamentam e animam a agir na moral cristã, verificando as virtudes humanas. Então, para o cristão, elas são o penhor da presença da ação do Espírito Santo nas dificuldades do ser humano. Então, aí começa a se trabalhar aquelas visões, né, do Antigo Testamento, principalmente a história de Jó, né, a paciência de Jó. Então, mesmo Jó sofrendo todos os problemas, ele nunca buscou romper com a aliança. Isso é uma forma do quê? De virtude. Né? Então, a fé, a perseverança, a esperança, né? Mas mesmo sofrendo tudo, por que ele fez isso? Era a vontade de, né, se perpetuar num outro momento, que era após a vida. Né? Então, essa é uma questão importante a gente sempre está frisando. Então, a virtude humana, né, a virtude cardinais, então, são a perfeição habituais, estáveis da inteligência e da vontade humana. Então, no caso, a virtude ela tem muito a ver com a questão da racionalidade. Então, a partir do que o homem ele pode entender como virtuoso e a vontade que ele tem em praticar a virtude. Então, aí começa a se trabalhar uma visão de livre-arbítrio. O ser humano ele é livre para cometer atos virtuosos e não virtuosos. Então, elas regulamentam ou regulam os atos humanos, ordenam as paixões humanas e guiam a conduta humana segundo a razão e a fé. Então, elas vão ordenar as paixões humanas, então, elas controlam a paixão humana. Porque muitas vezes, né, para o cristão, quando você age com passionalidade, você rompe com essa aliança entre a fé e a virtude. Né? A virtude que é apresentada na fé. Então, eu estou com problemas muito sérios, né? Então, eu mantenho a minha fé, que eu acredito que em algum momento isso vai mudar, ou que eu terei a recompensa em algum momento. Muitas vezes, né, isso é uma forma de controlar a pessoa a partir desses aspectos. Então, adquiridas, né, e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos. Então, os cristãos acreditam que essas virtudes são purificadas, né, e elevadas para a graça divina. Então, para o cristão, o comportamento virtuoso é uma das garantias que ele terá, que ele vai ter a sua herança no pós-vida. Então, entre as virtudes humanas, são constantemente destacadas as virtudes cardeais, como são consideradas principais, né, por serem o apoio à volta de quais giram as demais virtudes. Então, no caso, as cardinais são as três virtudes que vão circular as outras: a fé, a esperança, né, e a questão da obediência, né, que são as virtudes mais valorizadas pelo cristianismo, e as outras virtudes giram ao redor, que vão dar a base, né, para o comportamento virtuoso. Então, a virtude, segundo o René Descartes, então o Descartes ele vai começar a mudar essa visão. Então, o filósofo racionalista René Descartes, então a virtude ela consiste no raciocínio correto de que se deve guiar as nossas ações. Então, o homem deve buscar o bem soberano que o Descartes, né, ele vai seguir o Zenão de Sítio, identifica com a virtude, pois isso produz o bem, né, e o prazer sólido. Então, o bem que nós podemos tocar, o bem que nós podemos, né, reproduzir. Então, para o Epicúrio, o bem soberano era o prazer. E o Descartes diz, de fato, isso não está em contradição com o ensinamento de Zenão. Por quê? A virtude conduz aos prazeres espirituais, melhor do que os prazeres corporais. Então, o Descartes ele vai começar a dizer o seguinte, que a questão de agir com virtude é buscar um prazer, mas não um prazer físico momentâneo, mas um prazer maior que nós teremos lá no pós a vida, que vai ultrapassar os prazeres que nós temos, né, consolidados hoje. Então, essa esperança, né, de buscar novos prazeres. Então, no que diz respeito à opinião de Aristóteles, de que a felicidade depende da sorte, então Descartes ele não nega que esses bens, né, contribuem para a felicidade, mas observa que estão em grande proporção
fora do próprio controle, enquanto a mente está sob o controle total. Então, no caso, né, a questão de que a virtude está dentro de um processo de racionalidade. Então, a virtude, a busca da felicidade, né, então da sorte, entre as outras coisas, eles contribuem, né, para essa visão de que a virtude ela é racional e não algo que foge do nosso controle. Então, a virtude segundo Immanuel Kant. Né? Então, a ética kantiana está desenvolvida, sobretudo, no livro Os Fundamentos da Metafísica dos Costumes, de 1785. Então, nele, o autor busca estabelecer um embasamento racional para o dever. Então, o dever, ele é racional. Então, ele cria o que é chamado de imperativo, que é uma lei moral interior ao indivíduo, né? Então, baseada apenas na razão humana e não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais, supersticiosas ou relacionadas a uma autoridade do Estado ou religiosa. Então, segundo o Immanuel Kant, o imperativo categórico ele tem a ver com aquilo que você considera positivo ou virtuoso para ti. Então, a moral, né? A moral ela é algo, né, focada pelo indivíduo que vai partir para o coletivo. Então, o Kant ele vai elaborar um imperativo, então uma ordem de forma em que o indivíduo, né, pudesse utilizar como bússola moral, né, que é o imperativo categórico. Então, são um conjunto de regras onde o indivíduo vai usar como guia, né, para se alcançar, né, essa moral, né, essa moral mais coletiva, né, essa moral mais voltada ao imperativo categórico. Então, onde a bondade, a virtude é a partir do indivíduo, então uma bússola moral interior, e não isso a partir da razão, e não pela questão mais ligada à superstição e relacionada à autoridade do Estado ou religião. Então, a virtude segundo Friedrich Nietzsche. Então, a visão de Nietzsche é de que a virtude se baseia na ideia de uma ordem de classificação entre as pessoas. Então, o Nietzsche ele vai classificar a virtude a partir de elementos, né, elementos humanos. Então, a partir das características humanas individuais. Então, a virtude dos fortes são vistas como vício pelos fracos, né, e escravos. Então, assim, a ética das virtudes de Nietzsche baseia-se na distinção entre a moralidade do mestre e a moralidade do escravo. Então, o mestre é aquele que tem o comportamento a ser guiado pelo escravo ou guiado pelo seu aluno. Então, no caso, a virtude de Nietzsche, ele baseia-se no exemplo. Então, a virtude é a partir do homem superior. Então, o Nietzsche ele vai promover, né, uma visão que ele chama de homem superior ou superman, né, um super-homem. Então, pessoas como Beethoven, onde a virtude que ele louva, né, neles, né, são os seus poderes criativos. Então, o homem de grande criatividade é realmente grande, segundo os seus, né, o seu entendimento. Então, segundo o Nietzsche, né, então o homem que ele é extremamente criativo, entre outras coisas, ele serve como exemplo a ser seguido. E isso não dá a ele a condição de explorar o outro, mas simplesmente de que ele pode trazer bens para a sociedade. Então, segundo Nietzsche, né, esse tipo de superioridade, né, são solitários. Né? Então, essas pessoas são solitárias, buscam os projetos unificador. Então, se, né, reverenciam, são saudáveis e afirmam a vida. Então, segundo essa questão do Nietzsche sobre a questão da superioridade, do super-homem ou do homem superior, é que esse homem ele busca mudar a sua vida, né, da questão de ser solitário para levar para o coletivo. Então, servir como exemplo, como bússola, né? Então, o Nietzsche tem esse tipo de comportamento. Então, para a gente terminar aqui, né, essa questão de virtude, peguei uma frase do Aldemar Marques Marinho, que quer dizer o seguinte: então, uma das maiores virtudes do ser humano é ser humilde e saber perdoar. Porém, aquele que não sabe perdoar, né, será sempre vencido e destruído pelo ódio. Então, no caso, a maior virtude do homem é trabalhar essa questão de saber, né, ultrapassar as barreiras do conhecido ou do desconhecido. Então, gente, acredito que tenha sido isso. Né? Agradeço a todos aí pela paciência de estar acompanhando esse vídeo. Lógico, né, trabalhando essa questão de virtude, é sempre importante nós estarmos frisando que a virtude é uma parte das características humanas e isso não muda. Né? O mais importante é saber trabalhar esses elementos para o bem social e coletivo. Sempre buscando o quê? A felicidade,
coletiva. Virtude é como se fosse uma luz. Você não pega uma luz, uma lâmpada e coloca um vaso em cima para que ela não ilumine. Então, para que você seja um ser virtuoso, você precisa iluminar as pessoas. Né? Então, aquele velho ditado, que sempre quando eu coloco uma reflexão, eu coloco: seja sal e luz do mundo. Né? Modifique a realidade dos outros. Se você não é capaz de se compadecer com os problemas dos outros, você nunca vai conseguir ser uma pessoa virtuosa para o seu bem próprio. E a felicidade não é um bem exclusivo, mas sim inclusivo. Então, agradeço a todos. Qualquer coisa, deixa o like aqui. Deixa as perguntas nos comentários. Para quem quiser um tema diferente, é só deixar aí nos comentários que eu elaboro e a gente vai discutir sobre isso. Então, agradeço a todos e até a próxima.